Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do terceiro ano do ensino médio. PET de número 4, atividades da semana 4. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e também a curtir o nosso vídeo, tá bom? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1. Um plano intercepta simultaneamente a superfície lateral de uma pirâmide de base quadrada e a de um cone, sendo paralela às suas bases. As respectivas seções formadas são... Então vamos lá, pessoal. Eu tenho a pirâmide de base quadrada e tenho um cone. Esse em vermelho é o plano que está passando pelos dois sólidos simultaneamente. E esse plano, ele passa paralelo à base. Pessoal, a base de um cone é o quê? A base de um cone é uma circunferência, né? A base aqui dessa pirâmide é um quadrado. Então, o plano que passa paralelo à base acaba gerando uma seção semelhante à base. Então, a seção aqui é uma circunferência, ó, e a seção aqui é um quadrado. Então, vai formar na ordem da pergunta aí, hein? Porque, respectivamente, primeiro foi o quadrado e depois foi o circunferência. A alternativa correta aí, ó, letra C. Um quadrado e uma circunferência, tá bom? Porque a ordem da pergunta é quadrado e circunferência. Pirâmide e cone. Essa foi a ordem. Então, quadrado e circunferência. Letra C. Vamos à questão de número 2. Vamos lá. Atividade número 2. Leia no quadro a seguir como 4 estudantes classificaram como verdadeiro ou falso as afirmativas 1 e 2. Afirmativa número 1. Seccionando uma pirâmide regular de base hexagonal por um plano paralelo à base, a figura que se obtém como seção plana dessa pirâmide é um triângulo que tem como medida de um dos lados a medida de um dos lados da pirâmide. Pessoal, vou colocar aqui, olha a pirâmide hexagonal. O que é uma pirâmide hexagonal? É uma pirâmide em que a base dela é um hexágono ou um hexágono, né? Ou seja, a base tem 6 lados. Se eu passo um plano paralelo à base, a seção formada, olha, essa seção aí formou, também é um hexágono. Não pode dar triângulo, tá bom? Então não vai dar triângulo, vai dar hexágono. Aí, a Aurora falou que é falso essa afirmativa. A Aurora, ela acertou aqui. O Basílio falou que é verdade, então o Basílio, ele errou, porque não dá triângulo. A seção é um hexágono, tá bom? A Cleonice falou que é verdade, então a Cleonice errou. O Disseu falou que é falso, então o Disseu acertou. A Aurora e Disseu acertaram a primeira afirmativa. A segunda afirmativa falou o seguinte, olha, ao seccionar uma pirâmide regular de base quadrada por meio de um plano paralelo à base, a figura que se obtém é um quadrado de lado menor que o lado da base da pirâmide. Dá uma olhada na pirâmide de base quadrada. Ao fazermos um plano seccionando essa pirâmide, vai formar um outro quadrado. Porém, esse quadrado que está formando, ele tem um lado menor, tá bom? Então, a Aurora falou que é verdadeiro essa afirmativa. A Aurora acertou. O Basílio falou que é verdadeiro. Ele acertou. A Cleonice falou que é falso. Ela errou. E o Disseu falou que é falso. Ele errou. Aí está falando o seguinte. Quem acertou as duas afirmações? Quem acertou as duas? Ó, a Aurora, a primeira foi falso, a segunda foi verdadeiro. A alternativa correta, letra A. Vamos para a questão de número 3. Vamos lá. Questão número 3. Lucas disse que cortou um cone circular reto por um plano paralelo à sua base e perguntou qual figura plana ele tinha encontrado. 4 colegas desenharam as figuras a seguir. Então vou colocar aqui, pessoal. Olha as figuras que os colegas desenharam. A Ada desenhou parecendo um cone, né? A Beatriz desenhou uma circunferência. O Renato desenhou algo mais curvado, que é uma elipse. E o Saulo desenhou um triângulo. Quem fez o desenho correto? Pessoal, vou fazer aqui, ó. O cone circular reto é assim, ó. A base de um cone é uma circunferência, tá? A base de um cone é uma circunferência. Como ele cortou paralela à sua base, ao cortar aqui paralelo à base, ó,
vai formar essa figura aqui, ó. A figura que forma aqui é a mesma figura da base. É o quê? É uma circunferência, tá? Então quem acertou foi a Beatriz. A alternativa correta, letra B, tá bom? Por mais que você fale assim, não, professor, mas isso aqui tá parecendo ser meio torto assim, igual o que o Renato fez. Sim, porque nós estamos fazendo o desenho no plano. Agora você tem que ter em mente que essa base aqui, ó, é uma circunferência. Então se eu corto paralelo a essa base, automaticamente o corte aqui vai gerar uma outra circunferência, porém uma circunferência menor, tá bom? Alternativa correta aí, letra B, a Beatriz. Vamos para a questão de número 4, vamos lá. Questão número 4 diz o seguinte, olha, Celso quer cortar um cilindro circular oblíquo em duas partes por um plano, de forma que a seção feita nesse cilindro seja uma circunferência. Esse plano deve ser paralelo ao eixo do cilindro, paralelo ao plano que contém a base do cilindro, perpendicular ao plano que contém a base do cilindro, ou perpendicular ao eixo do cilindro. Bom, pessoal, aqui eu tenho um cilindro oblíquo. Oblíquo, ele é meio torto assim, tá? Só que você tem que ter em mente o seguinte, a base do cilindro é uma circunferência. Se eu quero cortar esse cilindro para que o meu resultado gere uma circunferência, a seção gere uma circunferência, o corte tem que ser paralelo às bases, olha. Eu tenho que cortar mais ou menos assim, ó. Porque se eu corto aqui, ó, dá uma olhadinha. Essa região aqui do corte, essa região é uma circunferência semelhante à base. Então a alternativa correta aí, ó, é a letra B, paralelo ao plano que contém a base do cilindro. Ok? Porque se na letra A ele cortar paralelo ao eixo, ele vai cortar assim, ó. E não vai gerar uma circunferência. Se ele cortar assim, vai gerar um retângulo. Tá bom? Na letra C, perpendicular ao plano que contém a base do cilindro, ou seja, é cortar bem assim, ó. Se ele cortar assim também, não vai dar uma circunferência. Perpendicular ao eixo do cilindro, o eixo do cilindro é esse daqui, ó. Se ele cortar perpendicular, ele vai ter que inclinar um pouquinho aqui para poder formar um ângulo de 90 graus, né? Então o corte não tem que ser perpendicular ao eixo do cilindro. O corte tem que ser paralelo ao plano da base, tá bom? Alternativa correta, letra B. Vamos fazer a questão de número 5, vamos lá. Questão número 5. A figura a seguir é um prisma reto. Esse prisma foi interceptado por um plano paralelo à sua base. A seção resultante é representada por um... Pessoal, dá uma olhada, eu tenho um prisma reto aqui. Esse prisma é um prisma hexagonal, tá? Então aqui é um prisma, ó, prisma hexagonal. Por que que ele é um prisma hexagonal? Porque a base dele é um hexágono. Eu posso falar hexágono ou hexágono, tá? As duas pronúncias estão corretas. Então é um prisma hexagonal ou hexagonal. A base dele tem 6 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então se eu cortar esse prisma com um plano paralelo à base, ó. Se eu cortar assim, ó, paralelo à base, dá uma olhada. O que que vai acontecer? O meu corte aqui vai gerar o quê? O meu corte aqui vai gerar um outro hexágono, ó. Vai ser algo assim, ó. Ó. Aqui atrás e aqui atrás. Observa que o meu corte gera um outro hexágono. Então o corte vai gerar uma seção. Alternativa correta, letra D. Um hexágono. Ok? Porque o corte é paralelo à base. Isso vai acontecer em qualquer figura, pessoal. Nós vimos isso no cilindro. Nós vemos isso no cone, agora aqui no prisma. Toda vez que eu faço um corte paralelo à base, a seção gerada é uma figura semelhante à base. Tá bom? Vamos fazer a questão de número 6. Vamos lá. Atividade número 6. Veja o prisma triangular reto a seguir. Então tá aqui, pessoal, olha o prisma. Ele tem uma base triangular, né? Ó, aqui é o triângulo, aqui é um triângulo. Lembrando que o prisma tem as bases paralelas, ó. Essa é paralela com essa. E elas têm as mesmas dimensões. Então se aqui é um triângulo, aqui também é. Ele falou o seguinte, esse triângulo de vértice GEF, o lado GE é igual ao lado EF. Então aqui, ó, esse lado GE é igual a esse, tem as mesmas medidas.
Aí ele fala o seguinte: o triângulo GEF é retângulo em E, com GE igual a EF. Cortando-se esse prisma por um plano paralelo ao plano contendo o triângulo GEF, a figura que se obtém como seção plana desse prisma é um triângulo. Vamos lá, pessoal. Esse triângulo, antes de eu cortar aqui, esse triângulo aqui, olha, GEF, ele tem dois lados iguais. Então, se ele tem dois lados iguais, ele é um triângulo isósceles, ok? Esse triângulo aqui. E quando eu cortar aqui, olha, um corte paralelo às bases, eu vou ter aqui, ó, um triângulo que tem as mesmas dimensões desse, em que esse lado vai ser igual a esse. Então eu vou ter também um triângulo isósceles. A alternativa correta é a letra C, um triângulo retângulo isósceles, que é o que eu vou ter ali. Beleza? Questão número 7. Sobre as seções planas de prismas e cilindros, são feitas as seguintes afirmativas. Cortando-se um cilindro circular reto de raio R por um plano paralelo à sua base, obtém-se um quadrado de lado R. Pessoal, dá uma olhada. Eu tenho aqui o cilindro, olha. Se eu fizer um corte nele por um plano paralelo à base, o que vai acontecer? Esse corte vai gerar aqui uma circunferência, tá? Paralela à base, de raio R. Não vai gerar um quadrado. Então essa primeira afirmativa aí, ela é falsa, ok? Primeira afirmativa é falsa. Na segunda afirmativa, se a base de um prisma reto é um hexágono regular, cujo lado mede L, então qualquer seção paralela à base desse prisma é um hexágono regular, cujo lado também mede L. Isso é verdade, ó. Dá uma olhada, tá o prisma aqui, reto, com hexágono regular na base, né? Se eu fizer um corte, ó, se eu fizer um corte aqui, o que vai acontecer? Esse corte vai gerar aqui um outro hexágono, também regular, em que os lados desse hexágono que está gerando aqui é também igual aqui. Isso aqui é L, aqui também é L. Ok? Então essa segunda afirmativa é verdadeira. Na terceira afirmativa, cortando-se um cilindro circular reto de raio R por um plano paralelo à sua base, obtém-se um círculo de raio R. Pessoal, aí eu volto para esse daqui, ó. Se aqui o raio é R, aqui eu vou ter uma circunferência, né? Essa circunferência, se eu colorir tudo, eu vou ter um círculo. E o círculo aqui vai ter o mesmo raio aqui, tá? Eu posso até aqui aumentar para você ver melhor. Vai ter um círculo aqui. E esse círculo aqui tem o mesmo raio da base, né? Lembrando que o círculo é a união da borda, que é a circunferência, com o interior. Então teríamos um círculo de raio R? Teríamos. Verdade. Na quarta afirmativa aí, ó. Se a base de um prisma reto é um triângulo equilátero, cujo lado mede L, então qualquer seção plana paralela à base desse prisma é um triângulo equilátero, cujo lado mede L sobre 2, e temos aqui o nosso prisma em que a base é um triângulo equilátero. Se eu fizer um corte assim, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui também um triângulo, ok? Eu vou ter um triângulo também equilátero. Qual que é onde essa afirmativa se torna falsa? Porque ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque a base aqui é L. Então a base desse triângulo aqui equilátero também vai ser L. E ele falou que a base vai ser L sobre 2. O lado, né? O lado vai ser L sobre 2. Não, esse lado aqui vai ter que ser igual ao lado da base. Beleza? Então, a alternativa correta aí, letra B. Falso, verdade, verdade e falso. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Se inscreva no nosso canal e curta aí o nosso vídeo. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau!